Ótimo. Então, vamos lá. Professor? Ó, oi, calma aí. Nós estamos chegando aonde nós queremos. A tia tá dividindo a tela com vocês. Eu só queria que sumisse aí esse negócio. Eita, lelê. Faz mal. Olha só. Eu queria que fosse dividindo para tia colocando, sabe, separado. Deixa eu ver como que eu faço. Não faz mal. Vamos lá que a tia vai mostrando para vocês. Nós vamos estudar sobre o bairro. Vamos fazer uma revisão sobre o bairro. Fechado, todo mundo? Então eu pergunto para vocês, o que é um bairro mesmo? Um bairro é um conjunto de casas de residências e comércios até fábricas. E tudo isso junto vira um bairro. Ótimo. É um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham, ou seja, convivem uma com as outras. Para que tudo isso aconteça, tem que ter aquilo que o Pedro falou. Tem que ter muitas residências, tem que ter prédios, tem que ter comércio, tem que ter fábrica, né? Então, isso é um bairro, né? O bairro faz parte de quê, gente? Da cidade. Isso, todo bairro é parte de uma cidade. Por que será que a cidade dividiu assim em bairros? Porque imagina, professora, você falar para uma pessoa que você mora em tal lugar, por exemplo, alguém mora em São Paulo e vai querer que alguém vá visitar ela. Vai falar que mora em São Paulo, mas mas a outra pessoa que vai visitar essa pessoa mora em São Paulo também. Mas daí como que você vai saber onde que você tá? E também não ia ter organização para um país e vários, só ia ter Ia ser um negócio sem nada, né? Como se fosse um negócio que não tivesse fim, né? Então, o que acontece? Então, nós temos que pensar assim. Do mesmo jeito que o país foi dividido em estado, né? O estado, que nós moramos no estado de São Paulo, dividiu entre cidades. E as cidades fizeram os bairros para ficar mais fácil de organização, né? Até para cuidar, né? Para o prefeito cuidar de uma cidade, quando ele divide a cidade em bairros, é muito mais fácil para ele. Eu vou cuidar do bairro, vamos lá, Jardim Oriente. Então, ele tem um mapinha todinho do Jardim Oriente, ele sabe tudo o que acontece no Jardim Oriente. Então, é muito mais fácil, não é? Para ele cuidar. Por isso que foi dividido em bairros. Então, o bairro, ele faz parte da cidade. E o bairro, ele é formado por o quê? Um bairro formado por residências ou comércios, que são um conjunto... Pode falar. Pode ter mais alguma coisa. E fábricas. Ó, um bairro, ele é formado por vários quarteirões. Lembra que eu falei que quarteirão, a gente fala quarteirão, vem de quatro, né? Aí, ele vem o quê? É como se ele fosse dividido assim num quadrado, né? Cada pedacinho do bairro chama de quarteirão. Então, por exemplo, aonde a Lívia mora, vou dar o exemplo da Lívia. A Lívia mora mais no meio da rua. Lá na ponta da rua e na outra embaixo, e você for assim juntar na outra ponta, formou um quarteirão. Entendeu? A esquina da casa da Lívia, de um lado do outro, com a esquina de baixo da casa da Lívia, vai formar um quarteirão. Então, tem ruas aqui onde a Lívia mora e atrás da casa da Lívia tem outras casas, não tem, Lívia? Então, a gente formou um quarteirão. Então, os bairros, ele é formado por quarteirões, vários quarteirões. Então, nós não estamos no livro, Mê, nós estamos só estamos conversando, estudando. Tá, então tá bom. Vocês entenderam? Então, olha só. O bairro é uma parte da cidade formado por quarteirões, por residências, por comércio, por escolas, por
parques, por praças, por ruas. Aqui a tia não colocou fábricas, mas tem bairros que tem fábricas, não tem? Não é o essencial. Ah, tem que ter uma fábrica. Não, mas tem bairros que tem fábrica. Mas para formar um bairro, ele precisa do quê? Você ter vários quarteirões, ter residências. E as residências podem ser de casas ou prédios. Tem isso também. Comércio, ponto comercial, supermercado, locadora, farmácia, lojas. Então, isso são pontos comerciais. Escola, que é o caso do Jardim Oriente, que tem escola, parques, praças e ruas, tá bom? E isso é para formar um bairro. Aí eu pergunto, os bairros, eles são diferentes ou são iguais? São diferentes. Eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque tem misto, O que faz com que ele fique diferente? Tem tipo loja e o outro tem. Ó, olha aqui, olha nesse retângulo aqui, ó. Eles são diferentes pelos diversos elementos. Então, a paisagem, a forma que nós construímos o nosso bairro é que vai diferir do outro bairro, né? Então, por que esse bairro é diferente do outro bairro? É porque às vezes eu tenho coisas que o outro não tem, o outro tem o que eu não tenho. Oi, meu amor. Não adianta você falar que aquele bairro, ele tem algumas coisas parecidas com o outro, mas ele não é. Não adianta você falar que aquele bairro é o outro bairro. Não, eles têm as suas características. Isso aí, por isso que eles são diferentes. A paisagem, quando a gente fala em paisagem, não é só a paisagem natural, a gente fala da paisagem cultural junto. Aquilo que o homem também construiu. Então, é o que faz com que um bairro fique diferente do outro. Tá? Então, é o tipo de paisagem. O que foi feito ali naquele local que vai diferir ele de outro bairro, tá? Aí eu tenho aqui em cima, ó. Todo bairro tem um nome e uma história? Sim. Todo bairro tem um nome, tem uma história. Isso aí. Eu só não mandei vocês pesquisarem o nome do bairro de vocês, porque eu andei fazendo umas pesquisas e alguns bairros a gente não consegue achar por que ele tem esse nome. Né? Mas normalmente, por exemplo, o bairro onde eu moro, né, Jardim Terras do Sul, deve ter alguma coisa que leve ele a ter esse nome, mas eu não achei. Eu não achei por que ele tem esse nome. Oi. Quem falou? Eu sei o meu. O que significa o seu? Jardim Oriente. E por que o senhor chama... Por que o senhor chama Jardim Oriente? Eucaliptos, porque aqui tinha muitos eucaliptos. Por que, hein, Maria Gabi, o senhor chama Jardim Oriente? É que eu só sei o nome. Então. O da Maria Gabi é Jardim Oriente, ó. Tem Jardim Oriente, Jardim Paraíso, Jardim Oriental. Tudo grudadinho no outro. Porque ali que... Por quê? É Morumbi. Você mora no Jardim Morumbi, então não é no Jardim Oriente. Jardim Oriente foi dado esse nome pelos japoneses. Entendeu? Então, é homenagem ao Japão. Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim Paraíso foram os orientais, né? Que na questão são os japoneses que colocaram o nome. A Melina sabe por que o bairro dela chama Bosque dos Eucaliptos, né, Melina? Aham. Por que o senhor chama Bosque dos Eucaliptos? Porque tinha muito eucalipto. Verdade. Sabe lá o shopping que vocês gostam de passear? Aonde o Augusto mora? Sabe, Augusto, onde você mora? Quando eu vim morar aqui, olha aqui, eu vim morar aqui já tem mais de 30 anos. Era só eucalipto. Ali tinha no shopping, era uma fábrica chamada Alpargatas, e dali do shopping, subindo todo aquele espaço ali, tudo tinha eucalipto, até aqui em cima, tudo era eucalipto, era muito eucalipto. Por isso, quando criaram o bairro, colocaram o nome de Bosque dos Eucaliptos, ou Reserva do Bosque, também tem lá, Reserva do Bosque, mas era porque ali parecia um bosque. Quando a gente conta a história do lobo mau, não fala que o lobo mau foi para a floresta ou pelo bosque? Porque tem muitas árvores, né? Então, o Bosque dos Eucaliptos tinha muita árvore, e essa árvore chamava eucalipto. Por isso que ela chama Bosque dos Eucaliptos.
Então, cada bairro, ele tem que ter um nome e tem uma história. Entenderam? Às vezes, aí dentro do bairro tem as ruas. Cada rua tem um nome. O nome das ruas é normalmente feito em homenagem a alguém. Uma pessoa que foi muito especial dentro da cidade, né? Que aí eles conseguem colocar, eles colocam o nome, tá bom? Aí nós vamos descer aqui, ó. Então, nós falamos que os bairros são diferentes pelos diversos tipos de elementos, fechado? Então, eu vou chegar nesse quadrinho aqui, olha onde eu estou aqui. Paisagem é o que mesmo? Paisagem é um conjunto de elementos culturais e naturais. Ótimo. Então, se nós falamos que os bairros são diferentes pelos diversos elementos que são as paisagens, o que são paisagens, então? São elementos culturais e elementos naturais. Aí eu pergunto para vocês, o que seriam elementos naturais, então? Elementos naturais, por exemplo, são plantas, rios. Que mais? Árvores. Mais alguma coisa? Então, o Augusto caiu e voltou de novo. Elementos naturais são aqueles que correspondem à natureza. Ninguém precisou fazer. O rio, eu fui lá e construí o rio? Não. O ar, eu fui lá e fiz que nasça o ar. Saiu soprando? Não. A fauna, quando eu falo de fauna, eu falo dos animais. Um conjunto de animais, tá? O solo é a terrinha, né? E a floresta seria a flora. Quando eu falo em floresta, são aquelas árvores nativas, aquelas que nasceram ali sem ninguém ter plantado. Tá bom? Cuidado com isso. Porque tem lugares onde, por exemplo, uma praça. Apesar de uma praça ter um monte de árvores, ela é um elemento cultural. Quem construiu a praça? A gente. Então, ele é um elemento cultural. Mesmo tendo a árvore, que é um elemento natural, mas o homem foi lá e plantou a árvore, não foi? Uhum. Então, teve a mão do homem. Agora, se eu vou num lugar... Oi, pode falar. Quando as duas paisagens se misturam, vira qual paisagem? Vira uma paisagem mista, tanto cultural quanto com ele. Ela vira mista porque ela tem elementos naturais e elementos culturais. Ela tem as duas coisas. Tá bom? Então, olha lá. Elementos naturais correspondem à natureza. Ar, os rios, a fauna, que são de animais, o solo, que é a terrinha, e a floresta. Porque a floresta, o homem não foi lá construir a floresta nasceu, é nativa. Lembra que a gente falou que o que acontece, que os passarinhos, os animais, eles mesmos levam as sementinhas e aí nasce outra árvore? Não importa qual seja o tipo da árvore, né? Então, vocês falaram agora, e o que são elementos culturais? Que o homem fez. Aquilo que passa pela transformação realizada pelo ser humano. Ótimo. E quais podem ser esse tipo de paisagem que o homem constrói? Casa, poste, ponte, praças, prédios. Ótimo. Plantações, não esqueçam disso. Porque às vezes eu vejo lá uma plantação de girassol, uma plantação de trigo, de milho, falo, nossa, que linda a natureza. É lindo, mas quem que construiu? O homem. Ele teve que ir lá, preparar a terrinha, pôr esterco, fazer um monte de coisa para plantar, pôr a sementinha e para fazer aquela plantação. Então, aí, quando a gente fala em qualquer tipo de plantação, ela é cultural, foi o homem que mexeu. Fechado? Tem alguma dúvida nisso daí? Vai cair na provinha. Todas isso daí vai cair na provinha. Então, bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham, ou seja, estou aqui, ó, convivem uma com as outras. O bairro, ele é parte de uma cidade e ele é formado por quarteirões, por residências, por comércios, por escolas, por parques, praças e ruas. Os bairros, eles são diferentes um do outro. Por quê? Porque eles têm diversos tipos de elementos. Então, a paisagem dele é diferente, por isso que eles não são iguais.
né? Falei também para vocês que todo bairro tem um nome e tem uma história, tá bom? Aí eu falei que se o bairro ele é diferente do outro pelas paisagens, que tipo de paisagem existe? Aí eu coloquei aquelas que têm elementos culturais e aquelas que têm elementos naturais. As que têm elementos naturais são as que correspondem à natureza. O ar, os rios, a fauna, o solo e a floresta. Já os que têm elementos culturais são aqueles que passam por transformações do ser humano, quer dizer, do homem, né? Então, que nem uma praça, as casas, os prédios, as indústrias, pontes, ruas e plantações foram construídos pelo homem. Então, por isso é que a gente chama de elementos culturais, tá bom? Nós vamos para outra parte. Eita, agora ele não quer ir? Aham, quem disse que ele não vai? Ele vai, tem alguma coisa travando meu computador hoje? Então, vamos lá. Dentro do bairro, nós aprendemos que tem 3 tipos de bairro, lembram? Quais foram os 3 tipos de bairro que nós falamos? O comercial, residencial, comercial e industrial. Ótimo. Então, eu tenho 3 tipos de bairro. Então, eu fiquei sabendo que bairro tem um nome, que ele faz parte da minha cidade, né? Que ele tem elementos culturais, tem elementos naturais. Aí eu vou descobrir que cada bairro ele pode ser classificado de uma outra maneira. Que ele pode ser um bairro residencial, que ele pode ser um bairro comercial, como ele pode ser um bairro industrial. O que é um bairro residencial? onde as pessoas moram. Onde tem prédios, onde é que tem prédios, apartamentos e casas. Mais alguma coisa? Hein? Residências. Então, bairro residencial, ele quer dizer o quê? Que é um bairro que ele prevalece mais, ele tem mais casas, mais prédios, né? Do que ponto de comércio, do que indústria. Então, quando a gente fala assim, bairro residencial, é aonde eu moro, aonde o Pedro Henrique mora, o Alban mora, deixa eu ver, o Pedro Silva mora, o Lucas mora, o Augusto já está mais no bairro comercial, porque lá, o Augusto é no meio bairro misto, né? Porque tem muito comércio, muito pontos comerciais e muitas residências. Agora, se eu pegar só o bairrinho do Augusto, que é um bairrinho pequenininho, né, que eu achava que ali também era Jardim Satélite, mas não é Jardim Satélite, aí vira um bairro só residencial. Se eu colocar o bairro dele como Jardim Satélite, aí é um bairro que tem residências e comércios, tá bom? Aí um bairro comercial, como que eu falo que é um bairro comercial? E tem lojas. Que mais? Quem já foi no Jardim Satélite? Quem já desceu lá pertinho do Espaço Andrômeda? Eu já fui. Ou do Shopping Vale Sul? Eu já fui no shopping. Se vocês pegarem ali aquele pedaço, ele tem muito o quê? Muitas lojas, eles têm farmácia, né? Eles têm, deixa eu ver, bancos, né? Eles têm uma parte do fórum que trabalha ali, tem a gente não falaria fórum, tem cartório, que a gente pode resolver as coisas. Tem vários consultórios, tem um espaço lá que é o Espaço Andrômeda, só tem consultório. Então, eu preciso de um médico, de um especialista, eu vou lá. Então, um bairro comercial é aquele que tem grande concentração, olha lá, de lojas, de escritórios, de consultórios, de mercados, de restaurantes e outros pontos comerciais. Olha quantos pontos comerciais. Entenderam? Por isso que a gente fala que ele é um tipo de bairro, ele é comercial, tá? E o bairro industrial? Onde tem muitas fábricas.
Ah, é o bairro onde se concentra muitas indústrias, né? Aqui em São José, até que nós não temos muitos bairros com tanta concentração de indústria, né? Então, por exemplo, o Parque, não, Jardim das Indústrias, ele tem a Johnson, então é uma fábrica. Eu não sei, acho que é do lado da Verde que falaríamos, tem a GM, né? A General Motors. Nós temos a Petrobras também do lado de lá, né? Ah, aqui tem um bairro com fábricas bem pequenas, que é o bairro 31 de março? Não, não é 31 de março. Chácaras Reunidas, isso. Chácaras Reunidas. Ela é um bairro com bastante, mas bastante mesmo, parte de indústrias mais pequenas. Então, a gente falaria que seria de microempresários. Eles têm uma firma menorzinha que fazem serviço para as firmas grandes. Entenderam? Por exemplo, tem peças de carro que são feitas dentro dessas microempresas que tem ali no Chácaras Reunidas. Aí é feito ali e leva lá para a General Motors, que fabrica carro, né? A Johnson, apesar da Johnson, a fábrica ser ali no Jardim das Indústrias, no Chácaras Reunidas, tem lugares que trabalham com depósito, trabalhando com a Johnson também, né? A Embraer também tem micros empresários ali dentro, que tem firmas menores. Meu pai trabalha na Embraer. Então, que fazem peças ou fazem coisa para a Embraer. Então, é dentro do Chácaras Reunidas. Então, a Chácaras Reunida é realmente um bairro de empresas. Ele não tem aquelas indústrias gigantescas, mas tem as microindústrias, que são as menorzinhas, que prestam serviço para os maiores, né? É um bairro bem assim. Agora, nós aqui em São José temos que agradecer muito. Nós temos poucos bairros com indústrias. Já, por exemplo, São Paulo, quem conhece São Paulo, é uma cidade que tem muitas indústrias, muitas. Você está andando lá, está vendo aquelas fumacinhas, aquelas indústrias. Então, tem muitas indústrias em São Paulo. São José dos Campos ainda é uma cidade abençoada, né? Nós temos as indústrias, sim, mas elas não são tantas assim. Taubaté é uma cidade menor que São José e tem indústrias, né? Então, a gente tem que diferir isso aí. Então, vamos lá. Quais são os 3 tipos de bairro mesmo que vocês falaram para mim? Comercial, residencial e industrial. Ótimo. O que é um bairro